2000 anos, Jesus, tá ligado? Jesus, há mais de 2000 anos, nos trouxe uma vigorosa declaração de princípios com vistas à regeneração da humanidade. A mais bela página que a humanidade já poderia ter visto. E no dizer de Gandhi, ele fala: se todos os livros da humanidade perecessem e permanecesse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. É a página poética, a página de brilho natural que Jesus nos trouxe e que ainda nos nossos dias nós não a conhecemos. Imaginemos um monte e nós nos encontramos cá embaixo e vamos empreender a subida desse monte. Imaginemos um monte e vamos então nos imaginar que precisamos subir esse monte. E o monte é longo, é muito alto, é muito alto. Mas nós estamos aí embaixo. E quando Jesus cantou as bem-aventuranças, a primeira das bem-aventuranças, ele nos fala dos bem-aventurados os pobres em espírito. Ali, Jesus nos fala da virtude, da humildade. Ninguém vai subir o monte se não tiver a humildade de saber que está na base, que ainda está no chão. Então, essa é a primeira virtude que nós pensamos das bem-aventuranças. Esse trabalho foi todo baseado no livro O Código do Monte, do Dr. Sérgio Lopes. Aqueles que tiverem oportunidade de adquirir, é um livro para estudar. E a gente estudar fazendo um paralelo com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os capítulos das bem-aventuranças nós vamos encontrar nos capítulos do nosso Evangelho. Então o estudo se torna bem mais rico. Então na base, estamos na base ali. E vamos então ter que adquirir a virtude da humildade. A humildade é a gente perceber quão nós somos pequenos, quão nós somos frágeis, falíveis, é reconhecer os nossos erros, é nos igualar a todos. Porque o orgulhoso já pensa que está lá no alto do monte, não é verdade? O orgulhoso não admite conselho, não admite crítica e ele se acha que está lá no topo do monte. Tolo, né? Tolo. A humildade, então, é a virtude, é aquela força para que nós possamos empreender a nossa subida desse
grande monte. É a primeira das virtudes. É muito difícil, e nós precisamos ter coragem de admitir os nossos erros. Então, quando nós conseguimos admitir que estamos errados, nós aí já estamos desenvolvendo a humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito. Na tradução do Haroldo Dutra Nunes, ele diz: pobres em espírito. Pobres em espírito, porque têm consciência que precisa buscar a sua espiritualidade, os seus valores espirituais. Ele ainda se acha pobre com esses valores. Por isso é humilde. Então essa é a primeira das virtudes. Sem a humildade nós não vamos subir nenhum monte. Nós não vamos subir nenhuma escada e não chegaremos a lugar nenhum. Muitos que pensam que estão lá no topo do monte, muitas vezes desabam. Não é verdade? Porque não desenvolveram lá o início, a base fundamental. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. A segunda das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Estamos empreendendo, então, a nossa subida. Ela é longa, ela é áspera, tem muitos obstáculos, tem muitas pedras, tem muitas perdas, tem horas que a gente vai escorregar, tem horas que a gente vai se encontrar próximo a um precipício, mas bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é nós sermos felizes com as dores. Ninguém pode ser feliz com a dor, com a dificuldade, com a perda. Quando Jesus fala dos bem-aventurados os aflitos, ele completa a frase, porque serão consolados. Aí vem o consolo. Aí vem a virtude da resignação. E aceitar as dificuldades. Aquelas que nós não podemos modificar, é aceitá-las com resignação. Sem revolta, é aceitar sabiamente. É a virtude. No Evangelho tem um item desse capítulo, capítulo 5 do Evangelho, que diz o mal e o remédio. Às vezes o mal já é o próprio remédio. É aquele empurrãozinho da dor que nós precisamos para nos elevar. Para sair daquela zona de conforto, de comodidade, de apatia. Sacudir, né? A gente balança, vem aquela tempestade, aqueles ventos, balança, nos perturba, mas daí a gente sobe um pouquinho, não é verdade? Então, muitas vezes o mal é o próprio remédio. Então, nesse capítulo 5, nós vamos observar, então, os bem-aventurados os aflitos. É um capítulo mais longo do nosso Evangelho e é um capítulo que traz várias questões. São perguntas, questionamentos para que a gente reflita e a gente desenvolva a virtude da resignação. É um capítulo riquíssimo. Ali nos fala das perdas, as perdas de entes queridos, as perdas econômicas, as doenças, nos falam, assim, todos os problemas, mas nos questionando o porquê, o como, né? E trazendo, então, o consolo.
E aí, com o consolo, com a esperança de vencermos, é que nós vamos ser felizes. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A resignação. A terceira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É uma poesia o Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansuetude, a brandura, a doçura. O que nós estamos vendo hoje, e nós nos contaminamos, não é, com essas ondas de violência, de agressividade, nós nos contaminamos. Nós ligamos a televisão, vemos uma notícia, acontecendo isso, acontecendo aquilo, é fogo para cá, é violência para lá, e a gente se exaspera, não é verdade? A gente acaba ficando com raiva, libera toxinas para o nosso organismo e acaba sofrendo as consequências, não é verdade? E a mansuetude, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, o Sérgio Lopes nos faz uma colocação, que é a virtude que permite as pessoas terem calma suficiente para administrar a sua própria vida. Né? Quem não sabe esperar, acaba se desesperando. Quem não sabe ter calma, acaba se perturbando, não é verdade? E aí nós não conseguimos controlar as nossas emoções e nós acabamos, como diz o ditado, colocando os pés pelas mãos e fizemos barbaridades. Por quê? Porque deixamos, né, a brandura, a suavidade, a mansuetude para depois. É o momento de nós refletirmos para que a gente se dê conta da importância de sermos mais brandos. É um complemento da humildade. Não é a humildade, a resignação e a brandura, a mansuetude. São as três virtudes que dizem respeito ao nosso interior. É o trabalho íntimo nosso. Nós estamos subindo o monte. Nós já adquirimos a humildade, já adquirimos a resignação e adquirimos a mansuetude. São virtudes, então, internas. A quarta das bem-aventuranças nos fala, Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui Jesus nos mostra que nós estamos inseridos na justiça divina. Existe algo além de nós com que nós podemos contar. Existe esse ser supremo que a tudo comanda. A solicitude de Deus para com todas as suas criaturas, a providência divina. É algo além de nós. Aqui Jesus nos fala da fé. A fé. E Kardec nos coloca no Evangelho a fé raciocinada. Aquela que nós podemos encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então é a quarta das virtudes. Ninguém procura escalar um monte se não tiver fé. Não é verdade? Fé é a nossa ligação com o alto. Nós não estamos desamparados.
Nós não estamos jamais sozinhos. Existe algo além de nós. Existe uma mão estendida para nós, para que a gente possa encarar essa subida com otimismo e com esperança. Humildade é a virtude que nos coloca, nos dimensiona no nosso real tamanho. A resignação é a virtude que nos faz aceitar sabiamente. E a mansuetude é a virtude que nos afasta da revolta. A fé é a virtude que nos liga com o nosso Criador. E assim nós vamos. E aí então Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Aqui ele nos faz, então, nos voltarmos para fora de nós, agindo com indulgência, procurando não julgar, agindo com perdão, porque se nós temos a humildade, nós vamos saber que se nós erramos, o outro também erra. Então, para a gente desenvolver o perdão e a indulgência. Não olhar só, né, a trave no olho do vizinho, mas olhar a trave no nosso próprio olho. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. É a forma de nós colocarmos, então, nos desvencilhar dos nossos ressentimentos, das nossas mágoas e irmos de encontro ao outro. Porque ninguém sobe sozinho uma escada, não é verdade? Todos nós precisamos uns dos outros para que a gente possa desenvolver melhor. Né? A convivência é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Sozinhos, não adianta. Juntos, convivendo, participando, é que nós vamos aprender a desenvolver as virtudes. A indulgência e o perdão. Bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração. Aqui faz eu achei interessante que o Sérgio Lopes faz uma ilustração com a cebola. A cebola, para a gente descascar, a gente tem que ir tirando aquelas casquinhas da cebola, né? Vai tirando até se encontrar com a cebola. No momento que a gente vai tirando já aquelas casquinhas da cebola, a gente chora, não é verdade? Quem é que não chora? Eu choro, né? E vai descascando e vai saindo aquela, né? Até nós conseguirmos cortar aquela cebolinha, né? Os puros de coração, ele faz essa comparação. É um trabalho que nós temos que ir descascando dentro de nós, né? As impurezas, as imperfeições, o orgulho, a vaidade, a malquerência, a raiva, né? Nós temos que ir nos limpando e irmos nos tornando mais limpos, mais puros de coração. É o trabalho de sair aquilo ali que está ruim dentro de nós e irmos de encontro ao outro. A espontaneidade, a pureza, semelhante à pureza das crianças, não é verdade? Por isso que Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando nós já estivermos no nível do monte, né, limpos de coração, nós estaremos mais leves. A subida vai se tornar menos áspera, não é verdade?
E assim nós vamos indo. Vamos subindo. Esvaziar do nosso coração todas as impurezas. Não é fácil, não. Isso requer muitas vidas, não só uma existência, mas muitas existências. Mas nós temos que empreender o início, né? O início da caminhada. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui ele nos chama a atenção para a virtude do altruísmo. O altruísta é aquele que sai de si e vai em busca do outro. Promove a paz aonde quer que ele se encontre. É o amor em ação. Então, bem-aventurados os pacificadores. Onde ele está, seja no lar, seja no trabalho, seja na rua, ele promove a paz. Ele não faz nenhuma alarido, nenhuma confusão, porque ele é um pacificador. É um altruísta. Ele age com amor. E sabe qual é o grande laboratório da paz? O grande laboratório da paz é o lar. Não é verdade? O lar é o laboratório, no dizer de Joana de Ângeles, é o laboratório de experiências reparadoras. Mas é no lar que nós vamos desenvolver essas virtudes. Nós vamos aprender primeiro no lar e depois sair lá fora com esses sentimentos já fixados em nós, para que a gente não se perturbe lá fora. Então, por isso a importância da educação lá na primeira infância, da evangelização, porque a criança que aprende com amor, que vive com amor, ela se torna um adulto que vive com amor, com paz, com fraternidade, né? Por favor, o dono da Blazer branca que está na frente ali da garagem, o vizinho da frente, ele precisa sair. Um pequeno detalhezinho, né? Pequeno. Os pacificadores, então, serão chamados filhos de Deus. Quando nós pudermos, onde quer que estejamos, desenvolver a paz, nós estaremos já no nível mais acima do monte, né? Ainda não aprendemos ainda. Volta e meia a gente está com agressividade, está com gritos, está com, né, ansiedades, né, conflitos, e acabamos por contaminar os ambientes que nós nos encontramos. Então, sejamos, então, pacificadores, buscando, então, a paz onde quer que estejamos. Às vezes a gente observa muito nas filas, ou filas de mercado, ou filas de banco, né? A gente observa como as pessoas estão impacientes, né? Irritadas, e elas já começam a promover a confusão. O que nós podemos fazer ali? Vamos tentar acalmar aquela pessoa? Talvez seja pior, não é verdade? Nós podemos orar. A oração é um recurso precioso para a gente promover a paz, onde quer que estejamos. Façamos em silêncio, né? Uma oração para que aquela pessoa se acalme, né? E vai surtir efeito, porque a oração tem um poder maravilhoso. Nós podemos, sim, modificar, então, a nossa atmosfera política, né? Qualificando, então, com a paz, com a harmonia, né? Através da oração.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino de Deus. Que Jesus quis nos falar sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Aqui é a virtude da caridade. É a virtude suprema que reúne todas as outras. É a caridade, né? É a condição essencial da felicidade. Nós não vamos chegar no topo do monte se nós não desenvolvermos, então, a caridade. E a caridade se traduz de N formas, né? No Livro dos Espíritos nos fala em benevolência, indulgência, perdão das ofensas, né? No nosso Evangelho tem, fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é a virtude, então, suprema, que reúne todas as outras. E por que ele colocou ali os perseguidos por causa da justiça? Porque, às vezes, incomoda muito aqueles que se dispõem a fazer o melhor, aqueles que se dispõem a agir com caridade, a serem pessoas especiais, às vezes eles incomodam os orgulhosos, os vaidosos. Então, por isso que Jesus coloca: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quanto que foi perseguido o nosso Chico Xavier? O próprio Cristo, não é verdade? Não foi perseguido e crucificado, né? Então aí é para a gente se dar conta deste poema maravilhoso, cantado pelo Cristo, e que nós precisamos aprender. Vós sois o sal da terra, mas se o sal tornar-se insonso, com que se salgará? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Será que nós estamos dando o sabor nas nossas relações, nos nossos trabalhos, no nosso movimento espírita? Será que nós estamos alterando esse sabor? Será que nós estamos deixando insonso? Ou estamos dando qualidades salutares e benéficas através da nossa procura da espiritualidade, da prática do Evangelho, da vivência dos ensinamentos de Jesus? Será que nós estamos agindo como o sal da terra? Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, nos diz Jesus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O homem é a luz. Mas que lhe garante essa luz é a prática do Evangelho, é a prática da caridade, é a vivência dos ensinamentos, é a vivência dessas virtudes. A escalada desse monte é longa. Ela vai nos levar talvez muitos séculos ainda. Mas nós estamos na base. Nós estamos procurando iniciar essa escalada. Mas certamente, se nós nos dispusermos a andar, nós vamos conseguir.
Porque Jesus espera por nós. Há quanto tempo Jesus nos chama? Não é verdade? Há quanto tempo? Ele, no topo do monte, nos chama, nos estende a mão. Muitas vezes, a gente está escalando o monte. A gente olha para cima e vê que há muito por subir ainda. E às vezes dá um desânimo, porque tem muita coisa para a gente subir ainda. Mas aí a gente olha para baixo e vê que a gente já subiu um pouquinho, não é verdade? Porque se nós estamos hoje aqui, é porque a gente já despertou na busca desses valores espirituais. Então vamos olhar para cima, sim, para nos criarmos mais esperança. Mas vamos olhar para baixo também, para nos encorajar, porque se nós já vencemos lá o mal maior, hoje já não matamos mais, já não roubamos mais, não é verdade? Hoje nós estamos aqui, né? Nos desvencilhamos das coisas materiais e estamos aqui, nessa busca do algo mais. Então vale a pena continuarmos nessa subida, embora que algumas tempestades muitas vezes nos façam dar algumas escorregadinhas, não tem importância. Jesus nos levanta, Jesus nos acolhe e a gente continua, não é? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Pois suave é meu jugo, leve é o meu fardo. Então a escalada é longa, mas não é impossível. E nós estamos a caminho. O Dr. Sérgio Lopes nos brinda nesse livro aqui uma poesia. E diz assim, viajantes, todos nós somos viajantes, né? Anda, avança, viajante do tempo. Não são teus mais os passos vencidos, sequer os devaneios que se perderam nos breus. Se o rio não remonta a fonte, também a vida não anda para trás. Tens pés para escalar os montes e asas na alma para sonhar a paz. Talvez, num passado sofrido, guardas as lágrimas de infortúnios teus. Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora. Logo virão as glórias, tuas conquistas nos braços de Deus. O Código do Monte, Dr. Sérgio Lopes, e o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo para que a gente faça, para que a gente adquire conhecimentos, para a gente empreender a nossa caminhada nessa subida longa, mas certamente com vitórias. A subida do monte. Tá? E possamos fazer a luz onde estivermos, possamos dar aquela pitadinha do sal da terra, para que a vida em torno possa se tornar melhor. E assim estaremos auxiliando ao planeta para que ele se torne um planeta regenerado. Uma boa noite a todos.